Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, povo de Deus, glórias ao Rei Eterno, nosso Deus Todo-Poderoso, a paz do Senhor Jesus, que essa paz gloriosa e bendita e poderosa esteja com você, no seu coração e transbordando de dentro de você, para todos que te cercam, para todos que te rodeiam, né, Fran? A paz do Senhor, que essa paz venha reinar na nossa vida em todo o tempo mesmo, e que nós possamos desfrutar das bênçãos que a paz de Deus nos concede, queridos, amém? Louvado seja Deus, estamos aqui mais uma vez, nesta segunda-feira, para levar até você a luz do Evangelho. Estamos na Rádio Estúdio FM de Ouro Oeste 87.9, queridos ouvintes, que a graça, a paz e a bondade de Deus esteja sobre a sua vida, amém? Glórias a Deus. Como é que vocês estão, meus queridos? Estamos bem, né? Sobrevivemos mais uma semana, estamos aqui porque Deus é bom na nossa vida e nós podemos desfrutar do dia de hoje, aleluia, e nós podemos erguer a nossa cabeça e dizer que só o Senhor é Deus na nossa vida, e nós começamos essa semana vitoriosos para vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Então fique comigo, porque Deus continua tendo uma palavra maravilhosa para os nossos corações. Deus continua falando com o seu povo. Aleluia! Então abre os seus ouvidos espirituais, abre os seus olhos espirituais para que você possa contemplar o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor, né? O poder da palavra do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Crê nisso? Então fique aqui, porque Deus vai falar com você e você vai ser restabelecido, você vai ser curado, liberto, transformado, vai mudar a sua mente, né? Como diz a palavra de Deus, que Paulo que diz, né? Transformai a vossa mente, transformai o vosso entendimento. Aleluia! Nós não podemos ficar como sempre, nós temos que mudar. Mas qual é a nossa base da mudança? A palavra de Deus. Senão não adianta servir a Deus se a gente não mudar a nossa visão, né? Amém? Então vamos orar, né? Vamos clamar o nosso Deus aqui, porque Ele é bom e maravilhoso. E sem Ele nós nada podemos fazer. Clamamos a presença dEle aqui neste estúdio, que venha tomar a minha vida nas mãos do Senhor, a vida da Fran, a vida das crianças que estão lá fora também. Papai já vai curando, colocando a sua mão, colocando seus anjos poderosos em volta das crianças, e que eles sejam restabelecidos em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui neste lugar para honrar, glorificar o Teu santo nome. Entramos na Tua presença, Senhor, pelo vivo caminho da cruz, o vivo caminho que foi aberto ali no Calvário, com o sangue de Jesus. E debaixo desse sangue nós podemos adentrar nas mansões celestiais, na Tua presença poderosa, e não sermos consumidos, e adorar o Seu nome, dizer que só o Senhor é Deus, Tu és santo e poderoso. Amém, Jesus. Glórias a Ti. Louvamos e Te agradecemos por tudo, por mais essa semana que se inicia. Em nome de Jesus, ser conosco, ó Deus, vai nos abençoando, vai nos direcionando, ó Deus, nas nossas atividades. Pega todas as nossas atividades que nós teremos aí durante toda essa semana, que nós estejamos direcionados pelo Senhor. Cada coisa que fizermos, cada palavra que falarmos, ó Deus, onde quer que coloquemos as plantas dos nossos pés, que seja tudo direcionado pelo Senhor. E a Tua palavra diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, será abençoado. Pai, então este local aqui agora é um local de bênção, é um local da Tua presença, porque nós colocamos a planta dos nossos pés aqui. Onde os Seus filhos e filhas colocarem a planta dos pés, no nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Que o demônio caia por terra, Pai, que caia por terra todo o mal, toda a investida de Satanás, toda a enfermidade, Pai, vai limpando, vai tirando, Pai, do caminho dos Seus filhos, do Seu povo, aquilo que atrapalha eles caminharem. Levanta, Pai, o Seu povo na autoridade do Teu Espírito Santo. Põe de pé, Senhor, aqueles que estão caídos, aqueles que estão prostrados, levanta. Põe esse povo de pé para lutar contra as hostes espirituais da maldade, em nome de Jesus, porque nós temos o poder do nome santo e poderoso de Jesus para adentrar
entrar nas regiões celestiais e derrubar Satanás. Porque onde o Senhor chega, o Senhor que é o mais valente, manieta esse valente, ó Pai, e toma conta das nossas vidas, do nosso lar, do nosso trabalho, de tudo que nos cerca, em nome de Jesus. Pai, eu creio que seus anjos estão descendo do céu agora para militar em nosso favor, para batalhar em nosso favor, ó Deus, pondo por terra todos os demônios que vêm nos assolar. Em nome de Jesus Cristo, receba a autoridade de Deus para repreender o mal da tua casa, da tua família. Receba a autoridade de Deus, levante a sua mão, glorifique ao Senhor, porque Ele é bom e maravilhoso, e Ele está aqui para nos ajudar nesta manhã. Se levanta, aleluia, e põe por terra para correr tudo aquilo que te afronta, que veio do inferno, que não veio da parte do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, ó Deus, que Tu és um Deus fiel e maravilhoso das nossas vidas, e que as nossas petições estão diante do Senhor, e o Senhor ouve o seu povo, ouve as nossas aflições, as nossas pelejas, os desejos mais íntimos do nosso coração, e Tu és Deus para realizar todas as coisas. Em nome de Jesus, acampa os seus anjos ao nosso redor, ao redor da nossa cidade de Oroeste, Pai. Põe por terra todo o levante do inferno contra essa cidade, toda a malquerência do povo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, não permita, Senhor, que prospere o mal, as afrontas de Satanás. Em nome de Jesus, que o seu povo possa ser um povo de paz e não de guerra, Pai. Em nome de Jesus, porque nós não nascemos para guerrear uns com os outros, mas nós vamos militar nas regiões celestiais. Guarda o seu povo, guarda os governantes dessa cidade, Pai. Acampa os seus anjos em redor deles todos. Em nome de Jesus, o prefeito, os secretários, os juízes, os policiais, Pai, os diretores de escola, os professores, todos aqueles que estão em eminência nessa cidade, os vereadores, que o Senhor possa conduzi-los, em nome de Jesus, para o bem do povo. E que isso se repita, Pai, em nome de Jesus, no nosso estado. Toma o nosso governador nas suas mãos, reveste ele da tua graça, da tua presença, com coragem, que ele é um homem corajoso, multiplica a coragem dele para enfrentar o mal, Pai, que tão de perto quer nos assolar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda o Brasil, papai. Toma aquele homem que está lá em Brasília, aquela raposa nas tuas mãos. E toma, Pai, e faz aquilo que apraz ao Senhor fazer, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glórias ao Rei Eterno. Deus é bom, né, meus queridos? Deus é fiel e maravilhoso sempre, em todo o tempo. Amém? Quero dizer para você que... devia falar das mulheres, né? Mas eu tô brava, não vou falar, porque eu vou falar coisas que talvez eu não deva falar. Aleluia. Por quê? É lógico, você recebe uma notícia que o número de mortes de mulheres aumentou durante o governo do amor. Então, eu perdi a graça de falar sobre mulheres. Aí também, por quê? Eu já falei aqui, e deixa eu só te falar uma coisinha, antes de nós começarmos. A Bíblia diz assim... ouvi a palavra do Senhor, crede nos seus profetas e prosperareis. Tá? Eu já disse muita coisa aqui que acontece, irmãos, não é por mim, não é porque eu sou nada, é por causa de Deus, por causa da tua vida, que Deus me usa aqui para te alertar, é pela tua vida. E eu já falei uma vez, e a minha amiga Cidinha, ela não entrou ainda, daqui a pouco ela aparece aqui, porque ela sempre está aqui comigo. Louvado seja Jesus pela vida da minha amiga Cidinha, vocês sempre me ouvem falar dela aqui. Ela entra, né, na live aqui do Facebook, e eu comentei com ela, e ela falou que lembra. Só que eu não lembro se foi aqui, ou se eu só escrevi no Facebook, falando assim, a Janja vai derrubar o Lula. Isso há muito tempo atrás eu falei isso. Sabe quando você sente de Deus? Falei, até eu falei, mas eu vou registrar para saber que eu falei, né? Que Deus avisou. E agora, esse fim de semana, na Semana das Mulheres, notícias em cima de notícias que ela atrapalha o governo. Que o governo, né, da raposa, agora vou mudar o nome, vou falar raposa, depois eu te explico por quê. Daquela raposa, está lá, não ouve ninguém, nenhum conselheiro, nada. Ele só ouve a Janja. E o povo já tá ficando doido. Alguém precisa falar pro presidente, né, pra raposona, que ele precisa ouvir conselhos de outras pessoas. Os jornalistas já não aguentam mais, eu tenho visto isso aí. Falei, caramba, o que eu vou falar do Dia das Mulheres? Falar que existe esse tipo de mulher? Existe Jezabel? Existe? Existe a mulher lá, Herodias, que mandou matar João Batista? Existe.
e elas levam um homem para a ruína. Mulheres assim. E é ela que está dando conselhos pro Lula. Então é por isso que o Brasil está enfiando em buraco, em contendas, em confusões e tudo. Ela faz parte, né? Eis que este fim de semana também o pastor Anderson Silva, não sei se você conhece, um pastor aí, ele mora lá em Brasília, um homem muito assim polêmico, mas assim, eu acreditava que ele fosse de Deus. Tinha uma obra com os autistas lá em Brasília muito boa, tal. Ele era bolsonarista, até fez uma live um dia com o Nicolas Ferreira, falou que precisava orar a Deus pedindo para quebrar a mandíbula do Lula. Né? Claro que ninguém concordou com isso, mas o cara era tipo, mas porque como ele é assim polêmico mesmo, né? Eu fiquei cegada. Mas aí ele explicou que era pra gente orar com mais força, para Deus tirar esse homem do poder, porque ele faz mal pro país e tal. Eis que nesse fim de semana, ele tirou foto com o ministro do Lula. Ele esteve lá em Brasília, no governo, fazendo alianças com o Chaves, e falou que não é mais da direita, que ele abandonou a direita. Olha, irmão, sinceramente, eu senti na conversa dele que daqui a pouco ele vai abrir uma igreja inclusiva, tá? E outra coisa que me chamou a atenção, quando ele estava fazendo um vídeo reclamando, falando que tal, periri, paroró, a mulher dele estava atrás dele, fazendo caras e bocas. A mulher é a mulher de um pastor, certo? Fazendo caras e bocas, a cara da Janja ela estava, fazendo caras e bocas que nem essa Janja fazia e faz, né? Quando se refere ao Bolsonaro, ou qualquer um da direita, ela faz caras e bocas assim. Essa mulher atrás dele, e ele falando, e ela, eu falei, meu Deus, olha aí, mais uma influência. E numa live anterior, ele tinha falado que ele estava também obedecendo a esposa dele para tomar essas atitudes. Abandonar a direita conservadora, que defende a vida, que defende a propriedade privada, que defende a propriedade privada, defende a vida, não as drogas, essas pautas conservadoras. Ele está saindo do conservadorismo, está indo lá pro governo, né? Então, gente, aí eu olhei para ela, Deus também falou comigo, falou, essa é a influência dela. Falei, meu Deus, eu não tenho nem condição de falar de mulher essa semana, esse mês de mulheres, porque tá difícil, olha os exemplos que eu estou vendo, que o Senhor está colocando diante de mim. E eu não quero falar desse tipo de mulher, porque eu estou aqui para abençoar. E eu não estou preparada para falar, que eu vou ficar muito nervosa. Então eu não vou falar. Mas aí, procurando uma palavra, o Senhor me levou, sabe onde? Lucas 13. Você vai entender tudo agora também. Meditando sobre tudo isso, sabe? Essas situações. O Senhor me levou lá em Lucas 13. Qualquer dia desse a gente fala do tipo de mulher que a gente não pode ser, né? Que influencia um homem a matar o outro. Por exemplo, nós vamos ler agora falar um pouco sobre Herodes. E quando você fala de Herodes, o que você lembra? Daquele Herodes que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Foi aquela mortandade lá em Israel, né? Porque ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, com medo de perder o trono para o rei dos judeus, porque ele que queria ser o rei, né? Aí, a gente lembra do outro Herodes também, que mandou matar João Batista. Por que ele mandou matar João Batista, o profeta do Senhor? Porque João Batista denunciou o pecado dele, a mulher não gostou, pediu a cabeça dele numa bandeja. E Herodes gostava de João Batista. A Bíblia diz que ele gostava e que ele não queria matar João Batista. Ele temia por isso, ele só prendeu. Mas aí numa festa de aniversário, sei lá do que, acho que é de aniversário mesmo. A festa de aniversário, a filha da Herodias, a Salomé, dança lá, faz aquela sensualização toda, o cara fica louco por causa da mulher, ela pede, aí ele fala, me pede tudo que você quiser, eu dou metade do meu reino se você quiser. Ela fala, não quero nada não, eu só quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes, influenciado por ela, mesmo sem querer matar João Batista, porque ele tinha um certo apego com João Batista, certo respeito. E ele foi lá e cortou a cabeça, mandou cortar a cabeça de João Batista, e trouxeram na bandeja a cabeça do profeta de Deus. Porque aquela mulher queria. Ou seja, irmãos, eu não estou podendo falar de mulheres desse jeito não, porque eu vou ficar muito brava. E vou falar coisas depois que eu não vou poder nem postar live no Facebook, no YouTube.
Você entendeu? É muito complicado isso aí. Existem essas mulheres. Aí, bem agora que eu precisava falar de mulher, me veio essa história dessa Janja que eu já vi lá atrás. Que Deus tinha me falado, ela vai derrubar o governo. Porque aí agora tá todo mundo falando aquilo que Deus me mostrou no secreto há tempos atrás, que é ela que comanda, é ela que dirige, é ela que faz, é ela que dá os maus conselhos. Por isso está dando tudo errado. Você está entendendo? É isso. E agora a mulher do pastor Anderson Silva, eu olhei para ela, gente, só cego não vê que é ela que está por trás disso tudo também. É ela que está influenciando o marido. Ou seja, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com suas próprias mãos destrói. Né? Tô vendo aí. Daí eu falei com a Cidinha, voltando a falar da minha amiga Cidinha, que não apareceu aqui ainda, mas depois ela ouve e ela vai saber. A minha amiga Cidinha testemunha das coisas que eu estou falando, que está acontecendo, e sobre essa questão da Janja aí também. A Cidinha lembra que eu postei, eu falei. Ela lembra disso, certo? Se eu não falei, estou falando agora, mas eu acredito que eu postei e ela escreveu, e ela respondeu. Será? Então, é ela mesmo. Mulheres, né, amados? Mas não foi para isso que Deus nos chamou, não. Deus nos chamou para ser bênção, um canal de bênção, né? Tanto que nós temos um útero para gerar. Porque a gente gera o quê? Vida. Mas tem mulher que é capaz de gerar a morte, né? Como essas que eu dei o exemplo aí. Que estão aqui na Bíblia para nós aprendermos. Além de tudo, temos uma situação tão esdrúxula, né? Esses homens, mulheres trans aí, querendo ser mulher, pelo amor de Deus. Mulher é mulher, homem é homem, né, meus irmãos? Então, vamos lá? Livro de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 31, fala assim, ó. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E disse-lhes, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje, amanhã e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Glórias a Deus, louvado seja Jesus. Por que é que eu cheguei aqui nessa palavra que o Senhor me trouxe a essa palavra? Por conta de todas essas reflexões a respeito da situação, né? E por conta que eu fico falando que ele é 9 dedos e me aconselharam a não falar mais isso. Amém? O 9 fingers, né? Eu sigo um pastor que ele fala o nine fingers, o 9 dedos em inglês. Mas eu não vou falar mais. Aí eu falei, Jesus, caramba, mas o que eu posso chamá-lo? Aí Jesus me deu esta palavra. Falou, chama de raposa. Chama de raposa. Não só porque é um ladrão. Porque tem mais coisas a respeito disso que eu falei a respeito de Herodes, aquela raposa, que se enquadram muito bem. Pode falar raposa que eu te autorizo. Aí Jesus me autorizou a continuar falando aqui, irmãos, trocando de nome. Não vou falar mais 9 dedos, nem nada. Vou falar raposa, você já vai entender, né? Porque no nosso conhecimento popular, nós sabemos que uma raposa faz o quê? Uma raposa é um animal o quê? É esperto, é tinhoso, a gente tem até um ditado, né? Você vai colocar raposa para cuidar do galinheiro, porque a raposa come galinha, não é verdade? A gente conhece raposa, a nossa referência sobre raposa. Tem, quando nós estamos na escola, né, as crianças estudam as fábulas de La Fontaine, que são a fábula das raposas. Tem lá a história da raposa e das uvas, né? Você já ouviu falar da raposa e das uvas? Como que ela chama mesmo, né? Pietra. Tem, Pietra. Você já ouviu falar da história da raposa e das uvas? Não ouviu, Pietra? Vou te contar. A história da raposa e das uvas. Tá lá nas fábulas que a gente... Ultimamente a educação tá tão louca que não devem nem estar estudando fábulas, né? Porque você sabe que o negócio tá estranho. Então abre seu olho, pelo amor de Deus. A raposa... ela é registrada nas fábulas sempre como uma história pejorativa para ela. E tem a das uvas, que ela passa debaixo de uma parreira de uvas. Aí ela queria pegar, mas não conseguiu. E foi embora e falou assim, também essas uvas estavam verdes. Aí daí a gente tem aquele ditado que fala assim, né? Quem desdenha quer comprar.
por conta dessa história da raposa, né? Só porque ela não conseguiu, ela desprezou as uvas. E tantas outras fábulas que tem, certo? Mas Jesus, quando ele compara Herodes, a raposa aqui, vai muito além de esperteza, de roubar galinha, de roubar alimentos, né? Conforme a Bíblia sempre trata as raposas. Eu acho que é no livro de Lamentações, de Ezequiel, de Jeremias, que ele fala que as raposas, elas vivem, quando Jerusalém foi assolada e ficou inabitada, deserta, quem é que habitava em Jerusalém? No meio dos muros, nos buracos, nas fendas ali, eram as raposas, né? A Bíblia também fala que as raposinhas estragam as vinhas, as raposas e as raposinhas estragam a vinha do Senhor. Então, a palavra raposa, quando Jesus falou para Herodes que ele era uma raposa, Jesus estava falando algo muito mais profundo para Herodes, né? Porque na cultura de Israel, os rabinos falavam assim: é melhor você ser cauda de leão do que cabeça de raposa. Por quê? Na visão judaica, a raposa é uma coisa imoral. Você comparar uma pessoa com uma raposa e dizer que ela não tem moral nenhuma, que ela não presta. Que ela não presta. Resumindo, é isso. E Jesus falou: fala para aquela raposa, para aquele homem que não presta, para aquele homem que é um farsante, para aquele homem que, como uma raposa, pensa que é alguma coisa, mas não é nada, só tem pelo por fora, mas por dentro não tem nada. É um animal pequeno, é um animal rasteiro, é um animal mentiroso, que se disfarça, é um animal usurpador. Jesus estava falando tudo isso para Herodes. Aí eu falei: ah, Jesus. E quem era Herodes? Governador da Judéia. Por exemplo, quem é que mandava na região naquele tempo? O Império Romano mandava tudo ali. E ele era um representante do Império Romano ali na Judéia, o Herodes. Então, irmãos, quem é que manda? O Império Romano de hoje em dia é quem? Os Estados Unidos que mandam em tudo, não é? Ou a China. Sei lá, nós estamos divididos aí entre esses dois poderes. E os representantes que nós temos aqui no nosso país, eles são meros, como é que eu posso falar? Aqueles ventrílocos, não, meros marionetes nas mãos desses homens poderosos, né? Ou dos Estados Unidos ou da China, que são os dois poderes que nós estamos tendo aí, né? Então, queridos, é o mesmo que eu falar. Fala para aquela raposa que está lá em Brasília, que ele não vai impedir ninguém de fazer a obra de Deus, não. Fala para aquela raposa que ele não vai conseguir comprar os crentes verdadeiros aqui, não, porque nós vamos fazer o que nós temos que fazer, né? Porque sobre essa questão, por exemplo, do pastor Anderson, está todo mundo falando que o PT está entrando dentro da igreja evangélica agora para destruí-la por dentro, assim como ele fez com a igreja católica, por causa daquela parte da igreja católica que é bem esquerdista. Teologia da... Nossa, esqueci o nome agora. Mas assim, é implantado em todas as dioceses da igreja. Agora eles querem fazer isso com a gente também, os evangélicos. Eu creio que é mais difícil porque os evangélicos têm muitas lideranças, né? Não é uma liderança apenas no país, tem muitas lideranças. Então, aquela raposa não vai conseguir nos destruir, não. E o mais engraçado é o seguinte: lá atrás, Jesus estava lá na Galileia, lá no norte, e ele precisava vir para Jerusalém para cumprir tudo que tinha que se cumprir a respeito dele ali. E ele vinha vindo. Você vai lendo o livro de Lucas, ele vem vindo, comentando. Parece que foi lá no capítulo 9 que ele falou: eu preciso ir para Jerusalém. Aí, até ele chegar em Jerusalém, ele vinha caminhando, passando em várias cidades, várias aldeias, e onde ele estava aquele monte de gente aglomerada, e ele aproveitava para ir ensinando muitas coisas. Então, nós vamos ter muitos ensinamentos a respeito da porta estreita, a respeito das preocupações da vida. E Jesus vem ensinando, e vem vindo para Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém, uns fariseus
chegaram para ele e falaram: Senhor, saia daqui, não vá para Jerusalém, porque Herodes quer te matar. Ou seja, os fariseus não queriam problema. Por quê? Eles estavam vivendo debaixo do jugo romano e eles estavam bem, para eles estava bem, para eles estava tudo certo, Roma fazia o que Roma fazia, né? Eles não queriam complicação com Roma, eles queriam viver em paz. Já era um povo que já estava corrompido. Você sabe disso? Porque, na verdade, quem deveria estar, por exemplo, no templo como sacerdote, seria João Batista, né? Porque ele era filho de Zacarias, aquele que estava lá no templo, que teve aquela revelação que a Isabel ficaria grávida, ele estava lá no templo, não estava? Então, o pai de João Batista era o sacerdote que estava no templo. Portanto, João Batista deveria estar no templo também. Mas ele não estava, por quê? Porque houve uma corrupção ali e tiraram os verdadeiros descendentes para colocar sacerdotes impostores. Anás e Caifás, ali nessa época, eram impostores, porque estava todo mundo coliado com o Império Romano. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, os fariseus não queriam problema. Falou para Jesus: sai daqui, para de falar, não mexe com esse povo, fica quieto, fica no seu lugar, não nos traga problemas. Mas Jesus, ele não veio para deixar as coisas no lugar como as coisas estavam. Jesus veio para fazer uma mudança. Então ele responde para os fariseus e disse-lhes: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. Vai lá e diz para aquela raposa, para aquele homem que não presta, esse governador, um político, né? Aliás, chamar de raposa era uma nomenclatura que eles usavam para políticos naquela época, porque em geral político não presta mesmo, né? Então eles já chamavam todo mundo de raposa. Então Jesus, aí você vem e fala assim para mim: irmã, não mistura as coisas. Olha Jesus misturando tudo aqui, irmãos, você não tá vendo? Não é que eu misturo as coisas, é porque eu li e está escrito muitas coisas que às vezes passa despercebido, as pessoas não entendem o evangelho. Mas Jesus falou: vai lá e fala para aquela raposa que eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, porque eu não obedeço a homens, eu obedeço ao meu Deus que está no céu. Eu vou fazer aquilo que apraz ao meu Pai, eu vou cumprir a obra do meu Pai, eu vou para Jerusalém, e não é ele que vai me matar, quem vai me matar sou eu mesmo, porque eu vou me entregar em favor da alma dos perdidos do mundo. Foi isso que Jesus estava falando. Então, Jesus aqui estava enfrentando uma autoridade política da época e falando o que ele verdadeiramente é. Ele era uma raposa, um usurpador, um ladrão, um cara que não valia nada. Era Herodes. E Jesus falou isso para ele. Aí tem quem não lê a Bíblia, quem não entende, fala que eu estou aqui misturando as coisas. Não, irmãos, eu não estou. Eu estou pregando a palavra. Tudo que eu digo aqui, eu falo com base bíblica para você. Não precisa temer. Tá certo? Então Jesus enfrentou essa autoridade da época. Falou: eu vou fazer, você não vai me impedir. E Jesus está falando para nós nessa manhã, trazendo para a nossa vida cotidiana, diária, está falando para nós que não vai ter Herodes nenhum na nossa vida que vai nos impedir de cumprir os planos de Deus. Não vai ter Herodes que impeça a minha vida de caminhar em direção ao Senhor. Não vai ter Herodes, não vai ter capeta, não vai ter inferno nenhum que vai se levantar querendo impedir que o plano de Deus se consolide na minha vida e na sua vida. Você está entendendo? Não vai ter. Porque Deus é fiel. Porque o que Ele projetou para nós vai se cumprir. Só que Jesus poderia ter falado: tá bom. Ou ele poderia ter desistido da missão dele aqui? Poderia. Mas ele não desistiu. Você pode desistir da sua missão que você tem com Deus? Pode.
Mas você quer desistir do plano de Deus para a sua vida? O que era o plano de Jesus? Ir para Jerusalém e lá que lá fosse cumprido todas as coisas a seu respeito, a sua morte e a sua ressurreição. Então, você vai deixar qualquer um te impedir de chegar onde você tem que chegar? Você tem uma Jerusalém para chegar. Jesus tomou essa decisão lá atrás, lá no capítulo 9, mais ou menos. E agora ele está indo em direção ao cumprimento daquilo que Deus tinha estabelecido para ele. E não tinha Herodes que fosse atrapalhar. Você está me entendendo? Então, se tem um Herodes na tua vida hoje, querendo te atrapalhar para você chegar no seu destino que Deus planejou para você, eu quero em nome de Jesus dizer que esse Herodes não tem mais força que o Senhor na tua vida. Você com Deus tem mais força que o Herodes. Mas o Herodes é o governador da Galileia, da Judéia. Meu Deus, ele é poderoso. Problema maior é o nosso Deus que está conosco. Ele não tem mais poder que o nosso Deus. Só que também, meus queridos, nós precisamos ter uma convicção do nosso chamado, ter uma convicção daquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que não possamos desistir de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Amém? Se Jesus fosse ouvir os fariseus, ele não iria para Jerusalém. Ele desistiria do propósito dele de salvar o mundo pela sua morte, pelo seu sangue lá na cruz. Mas como ele tinha muito certo que ele venceria, que ele faria isso, então ele não desistiu. E não foi Herodes que o matou. Não foram os judeus que mataram Jesus. Quem matou Jesus foi eu e você. Os nossos pecados levaram o Senhor para a cruz. Foi para isso que ele veio, para nos redimir dos nossos pecados. Nós matamos Jesus. Tanto que lá no livro de Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer que aquele que volta para suas práticas antigas, aquele que volta para a sua vida pecaminosa, aquele que volta, como esse pastor Anderson está fazendo agora, Deus me livre e guarde que ele esteja fazendo isso, mas parece, olha eu com a minha boca aqui, estou vendo que daqui a pouco ele vai abrir uma igreja inclusiva. O escritor aos Hebreus vai dizer que crucificaram Jesus novamente. Se eu estou crucificando novamente é porque eu já crucifiquei uma vez. Lá na cruz, ele morreu por nós. Foi por nossa causa. Não foi porque judeu quis, porque Herodes quis, porque Pilatos. Não! Foi por nós. Nós o matamos. O nosso pecado o matou. Não existe essa história de judeu matou Jesus, né? Ainda mais agora com a história do episódio lá na faixa de Gaza, o pessoal, muita gente fala, ai, esses crentes ficam defendendo o judeu, mas o judeu não aceita Jesus, eles mataram Jesus. Oh, quem matou Jesus fui eu, meu pecado estava lá, foi você, teu pecado estava lá também. E quando a gente volta, a gente crucifica ele de novo. Entendeu? Então, Herodes não ia atrapalhar Jesus na sua missão de fazer a vontade do Pai e trazer salvação para o mundo. Não era Herodes que ia atrapalhá-lo. Não eram os fariseus que não queria ter problema com Roma, queria ficar tudo em paz. Ai, fica quieto, fica quieto. Tanto que, na hora de crucificar Jesus, os fariseus realmente falaram, mata ele para que Roma não venha matar todos nós. Porque eles estavam com medo, né? Porque o povo judeu ali, irmãos, sempre deu muito trabalho para todos os dominadores. Por quê? Todos os dominadores que vêm sobre eles queriam que eles adorassem outro Deus e eles se recusavam a adorar outro Deus. Então eles eram um povo muito rebelde. Judeu é um povo rebelde. Você vai ler a história da Bíblia, eles estão sempre revoltados. Eles não aceitam. Então eles causavam confusão para o Império Romano. Então o governador que o Império Romano tinha colocado ali na Judéia, naquele tempo, não queria ter problema com o judeu, queria que ficasse tudo em paz, para que o governador, como é que chama lá
o rei de Roma, o César, né, de Roma, nossa, agora esqueci o nome, a nomenclatura que se refere ao líder romano lá. Enfim, para que aquele imperador lá de Roma ficasse tranquilo. Ó, meu governador lá na Judéia está cumprindo as ordens, está tudo quieto, aquele povo rebelde, aqueles judeus rebeldes lá estão em paz. Era isso que ele queria, né? Herodes queria paz com Roma. Além do que, tem uma história que lá o avô dele, eles são descendentes de Esaú, eles são idumeus. O avô dele era o idumeu, parece que andou se misturando as famílias com os judeus ali, lá atrás. E eles também foram convertidos ao judaísmo lá atrás. Quando esses Herodes aqui chegaram ao poder, tanto o pai que mandou matar as crianças na época de Jesus, quanto este filho aqui, eles achavam que eles tinham autoridade messiânica sobre o povo judeu. Eles queriam ser reis sobre os judeus. Eles queriam, porque eles eram descendentes de Esaú, e você sabe que o povo que é descendente de Esaú até hoje, lá na Palestina, lá nas Arábias, lá no Oriente Médio, até hoje a história que eles contam no livro sagrado deles, Alcorão, neste livro aí, eles contam que quem recebeu a promessa foi Esaú, não foi Jacó. E que Abraão entregou em sacrifício, ia entregar em sacrifício, Esaú, não Isaac. Você está entendendo? Eles têm a versão deles da história. Então Jesus sabia com quem ele estava lidando. E por conta desse parentesco, né, filho descendentes de Abraão, e por conta de terem se convertido ao judaísmo, esses Herodes aqui achavam que eles eram o rei dos judeus mesmo. E os judeus não aceitavam. E Jesus também não aceitava, porque ele é o verdadeiro rei dos judeus. Você está entendendo? E Jesus não perdeu seu tempo, não ficou com medo. Ele enfrentou, falou, olha aqui, Herodes, você não vai impedir o que eu tenho para fazer aqui na terra, né? Importa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje, amanhã e no terceiro dia sou consumado. Jesus está falando, eu vou para Jerusalém, eu vou continuar fazendo a obra de Deus aqui e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Certo? Aí depois ele fala, importa, porém, caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Herodes, você não vai impedir o agir de Deus na minha vida. Fala para o inimigo que te rodeia tão de perto. Você não vai impedir o agir de Deus na minha vida. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Deus vai cumprir, sim, os seus planos em mim. Tem até uma canção que fala sobre isso. Oi, mamosa, graça e paz, querido. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Então, não tem Herodes que vá atrapalhar Deus de cumprir aquilo que Deus planejou nas nossas vidas. Nós chegaremos em Jerusalém, querendo Ele ou não. E tudo que acontecer na nossa vida não é para de atribuir ao diabo tudo que te acontece, é Deus. Porque quem tem o poder total, absoluto, é o Senhor, não é o diabo. Não atribua a ele coisas que são de Deus, ele fica se achando. Quando você fica falando, o inimigo, o diabo, não, é Deus. Porque Jesus foi para Jerusalém, morreu naquela cruz. A quem não entendia nada, pensava que ele estava sendo oprimido pelo inferno. Mas era a vontade de Deus que estava se cumprindo. Porque Satanás não tem autoridade sobre nada. Você está entendendo? Então não permita que o inimigo venha atrapalhar os seus planos, os seus sonhos, venha te atrapalhar de chegar em Jerusalém, para que Deus cumpra os seus projetos na tua vida. Não permita que se levante um Herodes na sua vida. Confronte com a autoridade que Jesus te deu, porque Jesus confrontou ele aqui na autoridade que ele tinha. Colocou ele no lugar dele, aquela raposa, aquele usurpador, aquele cara que não vale nada, que não tem moral nenhuma, que está lá nesse trono. E foi também por muitas a história da chegada ao poder desses Herodes aí é um monte de farsa.
É um monte de, como é que eu posso falar? De tramas nos bastidores políticos para eles estarem ali. Então eles são usurpadores do trono. Assim como o anticristo também será um usurpador do trono, né? Será um usurpador do trono, que é de Jesus lá em Jerusalém. Mas ele ficará por pouco tempo neste lugar que não lhe pertence. Aleluia, glórias a Jesus. Queridos, é isso. Então, a palavra de Jesus hoje é essa. Não tenha medo de confrontar quem está no erro, se você está na tua razão. Se você está cumprindo o teu chamado. Se você está debaixo da orientação de Deus. Se Jesus confrontou, nós também podemos confrontar. E não se esqueça nunca de que esse homem aqui, esse Herodes, era um líder político. E foi como político que Jesus o tratou. Certo? Chamou ele de raposa. Aquele apelido que eles davam, eu acho que deve ser tipo corrupto. Na época de hoje, a gente só chama... o apelido que nós temos para políticos é corrupto, não é? Então, naquele tempo não era essa palavra, era raposa. E foi assim que Jesus o chamou. O confrontou. Não permitiu que ele, do alto do seu poder, lá em Roma, atrapalhasse o que Deus tinha para fazer na vida de Jesus. Então, queridos, tire da sua cabeça que as coisas não se misturam. Não é que elas não se misturam, elas já são misturadas. Porque foi assim que Deus fez as coisas. E nós estamos aqui para confrontar aqueles que são ilegítimos no poder, sim. Então, a partir de hoje, eu não chamo de nenhum outro nome aquele que está lá em Brasília. Eu só vou chamar de raposa, porque foi Deus que me falou para chamá-lo assim. Tá certo? Raposa felpuda, exatamente, irmã moça. Ele pensava, né, que ele era até um leão por causa dos pelos da raposa, mas por baixo dos pelos da raposa não tem nada, né? O leão, o rei verdadeiro estava ali e ele estava querendo afrontar o Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra maravilhosa. Vai e diz aquela raposa: eu vou cumprir o meu chamado. Vai e diz para o inferno, meus queridos. Vai lá e diz para o inferno: eu vou para Jerusalém. Ninguém vai impedir o meu chamado. Herodes, você não é nada. Você não manda nada. Quem manda aqui sou eu. Você não tem gerência sobre a minha vida. Jesus estava falando isso para ele. Você não tem gerência sobre a minha vida. Eu é que mando. Eu é que faço a vontade do meu Pai que está no céu. E é assim que nós devemos nos comportar. Não tem inferno, não tem autoridade deste mundo que mande em nós. Nós obedecemos à vontade de Deus. Amém? Não tenha medo. E não fique pensando aqui que eu estou misturando as coisas. Eu não estou. Foi Jesus que mandou eu falar isso aqui hoje, né? E chamar aquele ser lá de Brasília de raposa, por essa série de questões. Ele é um usurpador, aquele lugar não é dele. O que mais que eu vou falar? Ele é astuto, ele chegou lá com mentiras, com armações. E ele vive disso, de roubar mesmo, né? Porque a raposa também rouba. Olha só o que a raposa faz. Ela rouba o resto das presas dos outros animais. Ela rouba. Então é por isso que Jesus está falando aqui. É uma raposa. E você não se submeta sob o jugo dessa raposa. Seja como Jesus, mas não seja como os fariseus, que queriam que Jesus se calasse, falasse nada, para ficar em paz com a raposa. Não. No reino de Deus não é assim que funciona, não. Nós temos que ter posição. Amém? Ô, Janaína, Deus abençoe a sua vida, minha querida. Como é que você tá? Tudo bem? Deus abençoe. Em nome de Jesus, manda um beijo para a irmã Dalina aí. Amém? Ó, deixa eu te falar. Semana agora do Dia das Mulheres, eu ganhei uma massagem maravilhosa lá do Espaço Terapêutico Alice. Fica ali do lado do hospital, na rua Bartolomeu Bueno. Espaço Terapêutico Alice. Ela faz uma massagem, nossa, do alto da cabeça à planta dos pés. É uma benção. Vai lá, viu, Fran? Se você quiser. Ali, agora, no Dia das Mulheres, no mês das mulheres, agora no mês de março,
A irmã chama Elisângela, o espaço chama Alice, mas ela chama Elisângela, a massoterapeuta. Ela está com uma promoção de 30% de desconto no preço, tá bom? Vai lá, faz sua massagem, mulher querida. Se dê um momento de cuidados para você, né? Que você merece. Eu fui lá, amei. Bota a cabeça, planta dos pés, uma massagem. Eu que já amo fazer a unha do pé, que pra mim fazer a unha do pé já é uma terapia. Você imagina fazer uma massagem do alto da cabeça, a planta dos pés. Foi ótimo, né? E se você quiser mais coisas também, ela também tem mais tratamentos lá. Outros tipos de massagem também, tá bom? Mês de março, mês das mulheres, a nossa querida irmã Elisângela está com uma promoção de 30% de desconto nas massagens dela. Vai lá e aproveita e cuide de você um pouquinho, que você merece. Se dê este presente para o mês das mulheres, tá bom? Glória a Deus. E eu tô indo embora. Agradeço a sua audiência aqui, a sua presença. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto dele, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Querendo Deus, até segunda-feira que vem, em nome de Jesus, nós estaremos aqui mais uma vez para a transmissão do programa Maranata. Ora vem, Senhor Jesus! Shalom, shalom, beijo, queridos. Até segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Amém, glória a Deus. Estou saindo aqui do... Continua. Oh, meu Pai. Calma, Maria. Ai, ai. Peraí, concluir.